Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Nós tivemos um probleminha no Face aí, né, na rádio, e eu tive que interromper aí, mas eu não sei como que está a rádio aí. Eu vou pedir para a Bispa dar uma olhada e ver o que acontece. No site da rádio realmente não está funcionando. Não sei se o aplicativo está ok, mas tivemos um probleminha aí com a rádio. Amém? Bom, pessoal, quarta-feira nós tivemos aí a Luz da Palavra, fizemos diretamente de Mococa. Vamos retomar hoje onde a gente parou, né, no capítulo 15. Hoje voltamos em 1 Samuel, capítulo 15. Eu sei que é feriado, né, mas a gente não pode deixar, senão o ano está acabando, tem muita coisa para a gente estudar ainda esse ano. E para não deixar muito próximo das datas comemorativas aí, que eu sei que o pessoal tem festa no trabalho, enfim, começa a ter bastante atividades aí à noite. Por conta disso, nós vamos ter a Luz da Palavra hoje e nós devemos terminar aí, então, 1 Samuel e 2 Samuel até a primeira semana de dezembro. Amém? Pela primeira e segunda semana de dezembro, nós estamos terminando aí, então, super tranquilo. Bom, deixa eu falar rapidinho sobre a rádio, pessoal. Eu sei que não sei se está funcionando, mas se já voltou, não vai dar para me acompanhar, mas enfim. Deixa eu comentar com vocês para quem não acessou ainda a rádio. Nós temos o aplicativo da rádio, que é da Hebron. Você baixa o ícone no seu celular, o aplicativo lá, e você tem acesso à rádio. É um íconezinho super tranquilo, super leve, não consome muito a memória do seu celular. E detalhe, você consegue consumir menos internet pelo fato de não ter vídeo, só o áudio. Você baixa lá, você consegue salvar o louvor, você consegue compartilhar, tem uma série de facilidades, tá bem? Para quem não consegue baixar o aplicativo, quem tem o iPhone, aí o que faz? Tem que entrar no site da rádio, que é o www.radiohebron.com.br, amém? Não tem as mesmas funções, mas ainda assim você consegue fechar a tela, consegue trabalhar e fazer o que você estiver fazendo no celular, porém ouvindo a Rádio Hebron. Então você tem essa facilidade aí. Amém? Glória a Deus. O telefone da Hebron é o 11 970 13 8161, lembrando que sempre pelo WhatsApp. Ok? Deixa eu ver aqui, dar boa noite para quem está aqui. Mauricião, boa noite com muita alegria, meu parceiro. Sofia Delfinópolis, glória a Deus. Próximo, né, de Delfinópolis, mas a gente não conseguiu ir até Delfinópolis. Em nome de Jesus, o Senhor vai preparar para estar novamente em Delfinópolis, num outro momento, né, uma segunda visita aí, completamente diferente. Sofia já, mais do que nunca, já da Hebron aí já há bastante tempo, eu não recordo agora o tempo, mas já tem, eu acredito que quase mais de 6 meses, né, só do carnaval nós temos mais de 6 meses aí, ela foi para o encontro conosco, né, então deve ter sido comecinho do ano aí, uns 8, 10 meses aí que está conosco na Hebron. Então, glória a Deus pela sua vida. Pessoal, muito boa noite então a todos. Aí quem foi entrando, se eu não conseguir dar boa noite aí, a gente vai falando no final. Hoje está aparecendo para mim, eu dou boa noite a todos que entraram, amém? Deixa eu falar sobre a programação da Hebron rapidinho. Programação da Hebron, o que é? Nós temos segunda a sexta-feira, palavra do dia, com a bispa às 8h30 da manhã. Então, das 8h30 até umas 10, 10h30, a bispa está trazendo a palavra do dia. Depois nós temos segunda, quarta e sexta comigo, às 18 horas, às 18 às 19, à luz da palavra, um programa diferenciado, né? Porque nós vamos estudar aquilo que as Escrituras nos dizem, lendo a Bíblia numa ordem cronológica de acontecimentos. Então, muita coisa a gente vai ver aí ao longo do ano que vem também, entendeu? Então, a gente vai ver, devemos avançar bastante o ano que vem, porque vamos começar isso no final de janeiro, né? Então, devemos ver bastante material. Vou tentar trazer conteúdo para vocês visualizarem. Vou tentar fazer algumas coisas diferentes. Vou ver a direção que Deus vai me dar no começo do ano. Amém? Mas eu vou me preparar para isso, que a gente possa ter e continuar tendo essa dinâmica aí, em nome de Jesus, sem acelerar, sem ser lento demais, para que a gente consiga aprender. Eu sempre me coloco à disposição para quem tiver dúvida me chamar, né? Pode mandar o WhatsApp aí, manda a questão que não tiver no WhatsApp, pode mandar aí para o mandar, eu vou responder, o que eu não souber eu vou buscar e vou trazer informação. É importante que vocês entendam por quê. Tudo que nós estamos lendo agora, nós vamos começar, a palavra ela vai interligando, né? Uma coisa liga a outra, a gente começa a entender os fatos. Então é importante que a gente entenda agora, nós entendemos a lei, então nós vimos bastante, parecia até que estava maçante, mas a gente precisava entender a lei, porque em determinado momento começa a acontecer algumas coisas na Bíblia e não precisamos saber o porquê que aconteceu aquilo. E aí a gente volta lá na lei, aconteceu porque a lei determinava isso. Por que o povo sofreu? Porque eles não cumpriram o mandamento que estava lá atrás, né? Aquilo estava nos estatutos, que Moisés bateu, Josué bateu bastante sobre isso. Então, nós precisamos entender. E aí nós vamos ver depois agora, constituindo um rei. Então nós estamos num momento agora decisivo, porque está saindo
da teocracia, né, do governo de Deus, e entrando na monarquia, na dinastia aí, né, que seja, agora foi constituído um rei, então passa a ter o governo de um rei, e não, teoricamente, de Deus. Amém? Então, é um novo momento, e lá na frente nós vamos ver que a divisão dos reinos, nós precisamos entender o porquê que aconteceu tudo isso. Nós começamos a ver na sexta-feira, inclusive, falando aí na sexta ou na quarta-feira, falando sobre aquilo que Saul fez que não agradou a Deus. Então, a gente começa a entender o porquê que algumas coisas vão acontecendo. Deus ungiu, Saul estava indo muito bem, mas se precipitou, agia muito na carne, e começou a fazer coisas que não agradavam a Deus, e nós vimos aí na quarta-feira que ele entregou, inclusive, o holocausto, no lugar do sacerdote, tomou a posição do sacerdote, ficou preocupado porque o inimigo estava vindo, e o povo poderia desfalecer, e coisa e tal, mas não justificou. A lei é muito clara, ele tinha que ter obedecido o que as escrituras diziam, e ele não obedeceu, e isso custou o reino dele, nós li para vocês na quarta-feira, então é muito importante. Então, a luz da palavra é isso. Depois nós temos de terça e quinta, nós temos prefiro crer, no programa de testemunho. Nós temos testemunho essa semana aí do casal, né, da Ana e do Arnaldo, que casaram na segunda-feira, por isso nós fomos para Mococa, ficamos aí até ontem, né, chegamos na madrugada de hoje aí aqui, e a programação da Hebron não parou, inclusive, né. Então, o que acontece? Nós fomos lá para o casamento deles, a bispa celebrou o casamento, eu fui padrinho, a bispa, enfim, fomos padrinho dele. Uma honra, glória a Deus pelo privilégio. O Maurício teve com a gente, a Valéria, teve que voltar, porque estavam trabalhando também, complicado, mas estiveram lá, glória a Deus pela vida deles. Então foi uma semana bastante corrida. E teve, então eu prefiro crer lá, gravou-se com os testemunhos dos dois, né, aquilo que eles, sobrenatural do casamento deles, foi algo extraordinário, eles contaram isso no programa. Então, depois você vê, está no YouTube também. E na quinta-feira, ontem, nós tivemos, então lá na terça foi às 19h30, né? E ontem também às 19h30. Normalmente a bispa faz às 15 horas da tarde, mas a gente sempre vai publicando o horário para vocês. Mas ontem foi feito às 19h30 também. E aí ontem nós vimos o testemunho da Cláudia também. Ela contou, a gente tinha contado um pouco do testemunho dela, acho que uns 2 meses atrás, né? Logo que o esposo dela faleceu, ela contou um pouco do testemunho daquilo que tinha acontecido. Mas nós tivemos problema da internet, ela estava no outro ponto, estava picotando, então gravamos lá ao vivo. Então foi um grande bênção, só que depois tem 2 partes, lá, parte 1 e parte 2. Se você for pelo YouTube. Mas também é grande bênção, depois você ouve o testemunho. Então, terça e quinta nós temos prefiro crer. As pessoas vêm contar com o que viveram na Hebron. Amém? Depois nós temos, sexta-feira, nós temos, além da palavra do dia com a bispo pela manhã, comigo à tarde, a luz da palavra, nós temos à noite o Gospel Night. Então, eu espero vocês, mais tarde, às 21 horas, acaba o nosso programa aqui, você vai comer alguma coisa, tomar um banho, descansar um pouquinho, aí começa o Gospel Night às 21 horas. O meu programa com o Bispo Fábio, a Bispa tem participado com ele também, do casal aí, né, o casal nota 10 e nota 1000, e eles vão estar trazendo uma palavra, o Bispo sempre traz uma palavra, a Bispa acrescenta alguma coisa também, então o programa super 10, porque você tem o louvor, né, que o Espírito Santo de Deus habita no meio do louvor, e ali que tem a palavra, e no final eles oram por todos que estão participando, amém? Então convido você a estar, é o único programa da Hebron, o Gospel Night, que não fica gravado, pessoal, então tem que ver ao vivo. Quem não viu ao vivo, perdeu, tá? É a única programação da Hebron que não fica gravada, infelizmente. Amém? As demais, todas ficam gravadas, você tem a facilidade de estar acompanhando aí pelo Facebook e pelo YouTube, que é mais prático, só está os vídeos, não tem postagem de mais nada, só os programas da Hebron. Amém? Então, sexta-feira, essa é a programação da Hebron. Eu já falei bastante, como eu entrei atrasado aí por causa da internet. Vamos lá, pessoal, abram suas Bíblias no 1 Samuel capítulo 15, eu vou orar. Bispo, só que confirmar, o aplicativo da rádio está ok? Porque pelo site aqui está dizendo que não. Eu tentei aqui pelo meu tablet e não foi. Está dizendo para mim que não está conectado, eu já saí da internet, dá um look para mim só, por favor. Mas eu acho que, infelizmente, a rádio hoje nos algum problema aí, não sei se por conta da chuva, né? Aqui em São Paulo está chovendo bastante, acho que Brasil afora aí não tá fácil. Então, o site eu sei que está fora do ar. O aplicativo, o está dizendo lá que o aplicativo também está fora do ar. Então, pessoal do Face aí não tem como pular lá para o aplicativo, tá? Nós estamos realmente com um problema aí, já desconectei aqui, não sei o que acontece. Bom, vamos lá então, pessoal, vamos orar aí na hora de começar, e hoje eu quero avançar bastante. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, Senhor, nesta noite, nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na tua presença limpos de mão, puros de coração, Deus, em nome de Jesus.
Nos visita poderosamente nesta noite, que nós possamos nos esvaziar de todo o nosso eu, para que o Senhor venha nos usar, Pai, como instrumento, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira todo o comichão do ouvido dos teus servos, Pai, toda a sonolência, todo o cansaço, Pai, em nome de Jesus, toda a dispersão caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Coloca a nossa mente, Pai, cativa em obediência a Ti, Pai, para que possamos ouvir e entender a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, Pai, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então dá para compartilhar aí pelo Face, mas a rádio hoje, infelizmente, estamos fora do ar. Então, o Bispo já pediu para a Bispo, vai estar passando o pessoal para que a gente tenha um gospel night aí tranquilo às 21h, em nome de Jesus. Amém? Senão vai ser só pelo Face aí também. Bom, como eu falei para vocês agora há pouco, na quarta-feira o que a gente viu? A gente viu aí, basicamente, né, a atitude de Saul, né? A gente viu que ele agia na carne, ele entregou oferta no lugar do profeta. O profeta já tinha avisado para ele que era para esperar completar os dias que o profeta Samuel viria para Gilgal, ali entregaria o holocausto e tal. E ele precipitou-se, entregou oferta, isso custou, inclusive, o trono dele, né? Custou o reino. Depois a gente viu também que ele, precipitado como era, carnal como é, falou que não era para ninguém comer nada, um exército cansado, pronto para enfrentar uma guerra. Não comer, quer dizer, precisava restabelecer. Aliás, tinha enfrentado já uma guerra com os filisteus. O povo precisava reanimar a força. E ali ele proibiu o povo de comer, se depararam com mel, que açúcar, né, traria força na vida do pessoal, ninguém comeu. E Jonathan não sabia, comeu, depois toda aquela confusão, né, porque ele tinha dito que a mão iria pesar, colocou uma maldição contra o povo, né, falando para que não comesse, bem dizer, né? E o que acontece? E aí Jonathan comeu, mas, né, jogaram o urim, o tumim, chegou até Jonathan, descobri que era Jonathan que tinha feito, mas já sabiam, né? Porque quem não sabia era Saul, os homens informaram, logicamente, que era Saul, que era Jonathan, mas o povo defendeu ele, e ali ele foi, não houve a morte dele, não foi entregue ao holocausto, não sacrifício, nada disso. Até porque não se entregava naquela época da pessoa humana, não sei que matasse a pessoa por algum pecado. Mas aí o que acontece? Inclusive eu li para vocês que isso não quer dizer que, por conta daquele pecado, né, porque o pai falou, poderia ter entregue algum animal, não relata nada disso. Mas enfim, a gente vê o quê aqui? O carnal, né, e Jonathan que andava no espírito, né, porque buscava de Deus, tinha direção de Deus, enquanto o pai não tinha direção nenhuma de Deus, ele não esperava nada, era precipitado. Uma vez que o profeta falou para ele, era só guardar o que o profeta está dizendo, mas não esperou. E aí nós começamos no capítulo 15, a desobediência de Saul e a sua rejeição. Então, quer dizer, não parou aí no capítulo 14, continua mais coisas aí. Vamos ler do versículo 1 até o 3 aí, diz assim. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando esse subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homens, mulheres, meninos, crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então aqui a ordem do Senhor era bem clara. Quando o povo subiu do Egito, os amalequitas se opuseram à passagem do povo de Israel. E aqui agora viria a punição para esse povo. O Senhor está mandando dizimar o povo. Você vê que aqui está falando que vai matar, inclusive, crianças de peito, ou seja, estavam mamando ainda, ou seja, era para matar todo mundo. A ordem do Senhor era muito clara. Foi quando a mesma coisa como Josué foi conquistar a terra prometida. A cada cidade que entrava, a ordem era: elimina todo o povo, não deixa ninguém. E a gente viu que custou muito caro para eles. Alguns dos povos que eles não eliminaram, todos eles deixaram, inclusive, com o intuito de que fosse para trazer um rendimento, para que eles pagassem tributo, trabalhassem como se fossem escravos, servisse, né, o povo de Israel, mas esse era um preço muito caro e eu ministrei isso para vocês. Aqui o que acontece? Mais uma vez, o Senhor está dando a mesma direção, só que agora para aqui, para o rei Saul. Samuel está falando para ele, olha, vai lá, elimina os amalequitas, contando por quê, explicando por quê. Tem uma situação lá atrás e a hora chegou. Você vê que Deus justifica o servo de Deus. Às vezes não acontece no momento que a gente imagina,
mas vai acontecer no tempo certo e no momento certo. Ele vê que quantos anos se passaram e agora o Senhor está trazendo a punição sobre aquele povo, né? Então, o que acontece aqui? Esaú, ele era chamado, lá em Gênesis 36, de pai dos Edomitas. E os amalequitas eram descendentes de Esaú por parte do filho Elifaz. Lá que está em Gênesis 36. Por isso, aqui falando, só contando um pouquinho para você da genealogia, onde chega aqui nos amalequitas. Os amalequitas foram inimigos constantes de Israel, atacaram os israelitas em Refidim, nas vizinhanças do Sinai, né, como a gente viu lá em Êxodo, amém? Era um povo nômade que vivia na região do Negueb, a terra seca ao sul de Judá. Nós vimos lá em Números, capítulo 13, então deu uma novidade. E a ordem era para não poupar ninguém. Então, tudo aqui falando de um povo que nós já vimos aí em Números e em Êxodo, amém? Na realidade, o Senhor começa agora a executar o juízo sobre os amalequitas, inimigos tradicionais do povo de Israel. Então, Saul convocou o povo, que somaram 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E aí o que acontece? Saíram para a peleja aí. Chegando na cidade, colocou emboscada no vale e ordenou aos quineus, que eram... Os quineus eram, a origem deles eram dos filhos de Jetro. Lembra quem que era Jetro? Pai da esposa de Moisés, Zípora. Então tá aí, só para você entender quem é quem aí, a descendência, fica mais claro para você aí. Então chamou os quineus, né, que eram da origem lá de Jetro, que nós vimos em Moisés, que se retirassem de perto dos amalequitas, para que não fossem destruídos juntamente com o povo da cidade de Amaleque. Então qual foi a ordem? Vai lá, pede para eles saírem de perto desse povo. Por quê? Porque eles vão ser dizimados juntamente com o povo amalequita. Embora eram nômades, rodavam, faziam, acontecia, era um povo inimigo de Deus, e o Senhor ia trazer o julgamento sobre eles agora. Só que os quineus, né, que tinham um muito bom relacionamento, até por ser sogro de Moisés lá atrás, né, e a história ficou, e o que acontece? Pediu para que eles se afastassem deles, para que eles não fossem punidos juntamente com eles. Lembraram eles que os quineus tinham usado de misericórdia com eles quando subiram do Egito. E com isso os quineus retiraram-se do meio dos amalequitas. Então, Saul aqui e Samuel deixa bem claro para o povo, olha, eles usaram, né, de benevolência quando o povo subiu do Egito, então avisa eles para eles saírem lá do meio. Então feriu os amalequitas desde Avilá até Sur, que é a fronteira do nordeste do Egito. E tomou o rei Agag, que era rei dos amalequitas, e o restante do povo foi ferido à espada. Então tomou o rei Agag, que era o rei na época lá dos amalequitas, e o resto do povo feriu a espada. Veja que aqui ele tomou o rei Agag, Saul tomou o rei Agag a posse dele. Qual era a direção do Senhor? Matar todo mundo, nem criança seria poupada. Então, veja que aqui já não está cumprindo na risca aquilo que o Senhor tinha determinado. E é uma das coisas que o povo mais sofre, e nós ainda hoje sofremos, é justamente para não cumprir aquilo que o Senhor dá de direção. Aquilo que é determinado pelo Senhor, não cumprimos. E aí paga-se um preço muito caro. Como vimos, Saul poupou, além do rei Agag, ovelhas, boi, cordeiros e animais gordos. Mas a ordem do Senhor, como nós vimos no versículo 3 que eu li para vocês, era para destruir todo mundo. Não destruiu. O que vemos é que Saul obedecia a Deus conforme sua conveniência. E nesse caso, o que não agradou a Deus. Então ele cumpria a Deus de acordo com a conveniência dele, e não de acordo com aquilo que Deus dava de determinação. Então a meia obediência não serve de nada, né? Ou você me obedece, ou não obedece, não dá para ter meia obediência. A palavra de Deus diz, inclusive, que assim ensina ou não. Passou disso é procedência do maligno, é procedência duvidosa. Então é coisa do diabo. O servo de Deus, ou é sim, ou é não. Se ensina ou não. Amém? Vamos ler o versículo 10 ao 15 aí. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele, e já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e se desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e desse lhe disse: bendito sejas tu no Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse dos meus ouvidos,
o mugido de bois que ouço. Respondeu Saul de Amaleque. Nos trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Balido aqui é um grito, né? Um grito das ovelhas aí, que eles falam, eles chamam de balido aí. Então, Samuel perguntou, que balido é esse? Que grito é esse que estou ouvindo de ovelhas? E aí, Saul já tenta explicar que ele trouxe o que era melhor para entregar para Deus, sendo que Deus já tinha dado uma ordem específica para eliminar tudo. Então, veja que aqui é meio obediência. Ele foi lá e eliminou parte do povo, mas aquilo que era interessante, que era o gado gordo e coisa e tal, ele trouxe. E depois a gente vai ver que ele tenta passar essa culpa para outros, né? Saul, como tantos outros, quis colocar o quê? A culpa em outras pessoas, né? Até justificativa de holocausto. Ele lembrou que entregar, ele falou, não, vamos entregar para o Senhor, quando na realidade a ordem do Senhor não aparece. E aqui lembra muito Adão e Eva. Lembra de Adão e Eva? O que aconteceu? Quando aconteceu o que aconteceu, Adão tentou jogar a culpa em Eva, quer dizer, ficou aquela bola de ping-pong. Lembra de Arão, né? Quando construíram novilho lá de ouro e coisa e tal, bezerro de ouro, o que aconteceu? Quando chegou Moisés bravo, ele falou, não, mas foi o povo que pediu, quer dizer, tentou passar para outro. A partir da hora que ele deu o consentimento dele, era tão culpado quanto o povo, né? Então, é muito complicado aí. Saul mentiu e demonstrou uma total falta de consciência em relação à ofensa que tinha praticado contra Deus. Quer dizer, estava muito claro que ele tinha praticado contra o Senhor, mas ele ainda assim tentou justificar e passar a culpa para outro. Samuel falou a Saul que o Senhor havia dito, primeiro com relação a quem era Saul, que era pequeno aos próprios olhos, mas o Senhor ungiu rei de Israel. E mais que o Senhor tinha lhe dado uma tarefa referente aos amalequitas, e que por ele não obedeceu, ele fez tudo o que fez. Então, aqui Samuel fala para ele, lembre o Senhor, que você era bem pequenininho, o menor lá, o menor não estava, porque a gente sabe que ele não era, ele era muito alto, aliás, né? Saul, mas dizendo o seguinte, ele era pequeno aos olhos de todo mundo, e Deus fez o que fez com ele, colocando ele rei de todo Israel, mas que agora, né, se tornava pequeno, uma vez que não estava obedecendo nada, estava dizendo a Escritura, nada que o Senhor tinha dado direção, ele estava obedecendo. Então você vê que Saul, uma vez que ele tornou o caldo, ele continuou daí para pior, né? Só vinha cada vez mais fazendo coisas que não agradavam a Deus. Saul não aceitava a repreensão, nem se arrependia, ainda tenta se justificar novamente, ele tentou se justificar dizendo que tudo tinha feito conforme a direção de Deus. Não era, né? E que o rei e os despojos eram para serem entregues em Gilgal ao Senhor. O Senhor mandou eliminar todo mundo, aí para se justificar, ele tentou ainda remendar a história. Não, mas eu trouxe para levar para Gilgal para entregar ao Senhor. O Senhor não falou para entregar nada lá, o Senhor falou para eliminar. O Senhor dá direção de tudo. Lembra com Moisés? A direção foi dada para Moisés em tudo. Aquilo que não tinha direção, Moisés sabiamente buscava do Senhor, o Senhor dava direção. Eu lembro que eu mencionei para vocês uma ocasião onde as filhas de Zelofiade, né? As filhas de Zelofiade queriam direito às terras, porque o pai era morto, não tinha irmãos, coisa e tal, homens, né, no caso. E elas foram até Moisés, eu preciso resolver nossa situação. E Moisés, no momento, foi lá, falou, não, isso aqui não está no estatuto, faço o quê? Vou decidir? Não foi decidido, vou buscar do Senhor a direção. Então, mesmo que Deus é um Deus de detalhe. Então, aqui, Saul não estava entendendo Deus de detalhe, porque se o Senhor não está falando para pegar nada, não entregar nada, simplesmente ela vai fazer o quê? Para matar todo mundo. Lembra lá em Jericó? Foi a mesma situação e custou muito caro, né? Aliás, perderam depois em Ai, né? Então, veja só, Acã pegou lá os despojos de Jericó, que era para ser entregue ao Senhor, mas estava específico. Vamos ler o versículo 22 ao 28. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? O Senhor não tem alegria, ele prefere muito mais que você obedeça a palavra dele do que entregar uma oferta para fazer uma graça, né, como diz aí. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitasses a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz.
Olha só o que ele fala, né? Que ele temeu o povo e deu ouvidos à voz dele. Não é verdade, né? Agora, pois, te rogo, perdoa-me meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para sair de Saul, o segurou pela orla do manto e esse se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Então, olha aqui a forma como o Senhor falou com ele, né? Então, um puxão de orelha aí bem duro, né? Com Saul, porque Saul tinha desobedecido ao Senhor de tal forma. E aqui ele tentou se justificar com Samuel, que Samuel subisse com ele, que tentasse orar, entregar um holocausto, fazer alguma coisa com ele. Por quê? Porque ele sabia que agora ele estava perdendo o reino, e isso ia ser muito ruim para Saul, né? Deus não queria rituais vazios ou oferendas. Ele quer que tenhamos prazer na obediência da tua palavra. Então, não adianta você entregar uma oferta e não obedecer ao Senhor. O Senhor tem muito mais alegria, né? Quando você obedece Ele, simplesmente entregar uma oferta. Até porque Deus não precisa do seu dinheiro, não precisa da sua oferta. Na verdade, nós é que precisamos. Entenda bem o que eu estou falando. Nós é que precisamos entregar. Então, o dízimo não, mas a oferta nós temos que entregar com alegria. Se você não tem alegria de entregar a oferta, não entregue. A oferta tem que se entregar com alegria. O dízimo não, porque é ordenância. Mas a oferta não se entrega com alegria. Então, não adianta você entregá-la sem alegria nenhuma, também não obedecer a palavra do Senhor. Então, obedeça a palavra do Senhor e entregue com alegria. O Senhor vai se alegrar muito mais em saber que você está obedecendo do que entregando. A obediência vale muito mais do que qualquer sacrifício, pois é um ato de amor e entrega e é a chave da vitória contra as trevas, independentemente de nosso entendimento momentâneo. Então, faça o que é certo e não fique pensando, né, como Saul pensou aqui e fez o errado. Não podemos esquecer que a desobediência é um idólatra do seu próprio ego. O rebelde é feiticeiro de sua própria causa e ainda admite que temeu ao povo ao invés de Deus. Então, você vê aqui muito claramente que Saul falou no versículo 24 que ele temeu ao povo. Você tem que temer a quem? Ao Senhor. E a gente sabe que hoje as pessoas são assim, ela teme o que o povo pode fazer por ele, quer dizer, tem que temer ao Senhor, né? E é por isso que nós tememos ao Senhor e obedecemos, né? Deus é longânimo, azaz, benigno, né? Só que também ele é fogo consumidor, então não queira acender a ira do Senhor. Amém? Vamos lá. Saul tentou envolver o profeta em sentimentalismo, mas o profeta não se deixou manipular e rejeitou ceder-se ou se comover. Rasgou acidentalmente a orla do manto de Samuel, ocasionando por Saul, quando o profeta se virava para sair, ele rasgou ali as vestes. Serviu como um sinal que Deus havia rasgado o reino de Israel, e por isso pronunciou Samuel aí. Saul pede então para Samuel que honre Saul diante dos anciões e do povo, que fosse com ele adorá-lo. E Samuel, dessa vez, como ele pediu, talvez agora, assim ele teria percebido o verdadeiro arrependimento ou sinceridade de suas palavras, e Samuel resolveu ir com ele lá. Amém? Samuel mata Agag. Vamos ler o versículo 32 ao 35. Disse Samuel: traz-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio até ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Porque mandou o profeta chamar e falou: agora me livrei da morte, né? Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará sua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor de Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa, em Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Amém? Então Samuel fez aqui o que Saul não fez. Ele executou Agag para obedecer à ordem de Deus. Um homem espiritual destrói o inimigo, o carnal faz aliança com ele. Né? Capítulo 16. Samuel enviado a Jessé. Então agora vai começar um novo tempo. Né? A gente já viu que o Senhor tirou o reinado de Saul, pelo menos espiritualmente. Então vai acontecer muita coisa, mas espiritualmente ele já tirou. Ou seja, o reinado não vai ficar, né, passando para filho e indo daí para frente, a dinastia, né, por conta do que Saul fez. Então aqui
espiritualmente acabou, mas ele ainda era rei de Israel. Amém? Fique bem claro isso para vocês aí. Vamos ler do versículo 1 ao 3 aí. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e venho enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-á a quem eu te designar. Então aqui o que acontece? Um profeta, quando chegava em algum lugar, sabia que ele tinha um propósito de estar ali. Então o que era o medo de Samuel aqui? Que ele fosse lá, né, para ungir alguém e ungir aquilo que o Senhor estava escolhendo, e que Saul soubesse e por isso o matasse. Então o Senhor falou: não, faz diferente, pega aí um novilho, se perguntar, você vai entregar uma oferta. E só que na hora que você for entregar esse holocausto, de fato, chama Jessé o Belamita, pede para que ele vá com você. Então sairia aí, eliminaria qualquer tipo de suspeita. Amém? Lembrando que Jessé era filho e descendente de Obed, filho de Ruth e Boaz. Estão lembrados da genealogia que chegamos a Jesus? Então aqui ele é filho de quem? Né? Da descendentes de Obed, que era filho de Ruth e Boaz. Estão lembrados que nós vimos aí no livro de Esther. Jessé era Belamita, sendo de uma cidade natal de Belém. Samuel ainda chorava pelo insucesso de Saul. Afinal tinha ungido Saul e esperava que Saul fizesse aquilo que agradava a Deus. O profeta, né, está sempre esperando da pessoa que a pessoa seja transformada, que faça aquilo que agrada ao Senhor. Infelizmente Saul não o fez, né? Mas o Senhor o repreendeu. Deus já tinha coisa nova, um novo tempo para o povo de Israel. Então, você está chorando, né? Como o profeta estava chorando por aquilo que tinha acontecido. O Senhor falou: meu, para de chorar, não é tempo. Repreendeu e falou: meu, vamos para coisa nova, já estou fazendo coisa nova, você já passou, né? Vamos virar a página, porque Saul desobedeceu, ele não quer obedecer, custou, né? Vai colher o fruto dos atos dele, então vamos ungir um novo rei e pronto, acabou. Então, Samuel, começa a olhar para frente, esquece de olhar para Saul. Agora eu tenho uma nova missão para você. Samuel fez então como o Senhor ordenou, porém, chegando na cidade, os anciões temeram a chegada do profeta. Por quê? O profeta está chegando aqui, não é dia do profeta chegar, o que está acontecendo? Querendo saber se era de paz ou não. Porque qual era a preocupação? Veio aqui para punir a gente por alguma situação de pecado ou veio aqui em paz? Então, a primeira coisa que os anciões estavam preocupados: qual era o motivo da ida de Samuel para lá? Teriam que ele tivesse ido julgar ou punir alguma ofensa. Samuel respondeu que era em paz e chamou Jessé e seus filhos para o sacrifício. Quando ele avistou Eliabe, um dos filhos, achou que seria ele, este que o Senhor havia falado, mas logo o Senhor lhe respondeu que não era, e que ele não atentasse pela aparência ou altura. Talvez aqui o Saul estivesse fazendo uma comparação com Saul. Que lembra que Saul, eu falei para você que estava atrás das bagagens, quando o Senhor mostrou quem era, ele saiu, que ele era alto, a estatura dele era diferentemente dos outros homens, então ele se destacava no meio da população toda. Então, muito provavelmente, Samuel aqui usou o mesmo critério. Quando viu Eliabe vir, imaginou que fosse ele. Mas aí o Senhor falou para ele: não olha para a aparência, né? Então, muitas vezes, aqui na administração é fantástico, né? Porque Davi não foi escolhido pela sua aparência, foi escolhido por um coração puro, né? Um coração, segundo a Bíblia fala, segundo o coração de Jesus, então, segundo o coração do Senhor. Então, um camarada completamente diferente. Então, o Senhor já fala para ele aqui, para Samuel: você vai ter uma experiência completamente diferente. Não olha para a fisionomia, para a estatura, para nada disso, o físico, porque o que eu tenho para ungir é algo completamente diferente. Ele não vai pelas aparências. Vamos ler do versículo 8 ao 13 aí. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel. O que disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu este. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não vos aceitaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-los entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, pois é este aí é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos.
Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A unção aqui que o Senhor derramou, né? Samuel derramou sobre Davi, que ele recebeu aqui, representava o quê? A partir daquele momento, sairia da casa dele, da parentela. Agora ele levantaria em autoridade. Então, como foi com Abraão, sai da tua parentela. Isso aqui falando espiritualmente. Amém? Davi tange a harpa perante Saul. Como leu o versículo 14 e 16. Tendo-se retirado Saul, o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul disseram: eis que agora um espírito maligno foi enviado de Deus e te atormenta. Manda, pois, o Senhor, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Então o que acontece aqui? Ele falou: traz um camarada com a harpa aí. Pode ser que na hora que tocar a harpa, acalme o espírito maligno sobre a vida de Saul. Aqui veja que assim que o Senhor tirou o Espírito Santo sobre a vida de Saul, apostou automaticamente o espírito maligno sobre a vida dele. E ele começou a ficar um cara atormentado, né? Carnal, como era atormentado, então você imagina o caos que virou. Saul havia se deixado dominar pelos demônios através de sua rebeldia. Olha que a rebeldia habilitou na vida de Saul. E agora, atormentado, o próximo passo seria o quê? O suicídio, né? Ele então manda que busque alguém que saiba tocar a harpa para que ele possa acalmar. Logo um servo disse que conhecia um homem filho de Jessé, que era sisudo em palavras, assim como um homem de guerra ali de boa aparência. Dizendo: o cara é bom de palavras, como você vê um grande guerreiro, o cara é um grande guerreiro, mas bom na palavra, não propriamente de guerra. Ele era mais novinho da casa, não tinha para guerra nenhuma, né? Nós vamos ver que as experiências dele eram diferentes. Então o que acontece? Tanto quando houve guerra contra os filisteus, ele não foi, né? Que foi os irmãos e coisa e tal. Mas aqui está relacionando ele, um grande guerreiro, para que Saul entendesse que ele era um cara que dominava a arte da palavra, né? Falava muito bem. Mandou mensageiros a Jessé pedindo que enviasse Davi até o rei. Jessé então preparou pão, vinho, um cabrito e enviou por intermédio do seu filho ao rei. A palavra diz que Saul amou a Davi e colocou por escudeiro. Mandou dizer a Jessé que deixasse seu filho com ele, porque Davi havia caído na sua graça. Estando ele em sua casa, toda vez que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre ele, Davi tocava a harpa e assim o espírito se retirava dele. Então precisava ali do espírito para dar uma, né, de Davi ali, para dar uma acalmada, quando se apossava o espírito maligno sobre ele e atormentava. Capítulo 17. Desafio de Golias. Um grande desafio aí, vamos lá. Vamos ler aí. Os filisteus se ajuntaram, suas tropas para guerrear contra Israel, onde se acamparam em Socó, que ficava em Judá, e Azeca, que ficava em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel ficavam no vale de Elá. Dali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam os filisteus de um lado do vale e os israelitas do outro, ou seja, tinha um vale entre eles dois. Então ficavam um daqui, né, uma fileira daqui. A gente vê que eles se formavam assim em fileiras para combater o camarada que está de frente. O outro ficava do outro lado de lá. Um estava daqui, o outro estava de lá. Mas tinha um vale entre eles ali. Vamos ler o versículo do 4 ao 9 aí. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gade, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dela ia-se o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis.
Disse mais o filisteu hoje e afronta a tropa de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul, todo Israel, essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então aqui, vamos lá. Vamos entender aqui um pouco de Golias. Golias, só para você entender em termos de tamanho, como esse cara era grande, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, segundo os estudos, usava uma couraça de bronze que pesava cerca de 60 quilos, quer dizer, não era para qualquer um, cara, era grande mesmo, grande e forte. Só a ponta de sua lança pesava 7 quilos. Quem já pegou aí um saco de arroz sabe do peso que é, carrega por um bom tempo. Imagina o cara brincando com aquilo na ponta da lança lá, sendo 7 quilos apontando, mais que um saco de 5 quilos. Preste atenção quanto esse cara era forte e quanto ele era grande. Por seu tamanho, utilizava de sua força e intimidação para assustar e vencer o povo de Israel. O cara era grande demais, né? Se sobressaía sobre todo o povo. Tinha gigantismo, como era o povo filisteu eram grandes, né? Mas Golias, logicamente, fugia dessa curva. Então, ele usava de tudo isso para amedrontar o povo. E ainda mais com falatório, né? Ele usa muito isso, falatório, para inviabilizar e parar a serva de Deus. A gente sabe que a serva de Deus para muito por conta de falatório, né? Vamos ler versículo 12 ao 16. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e os seguiram à guerra, chamando-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se com os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então veja que a afronta aqui foram por 40 dias. Eles se apresentavam de manhã, de tarde, e aí fazia aquela chacota com o povo de Israel. Para a guerra não foram todos os irmãos de Davi, foram só os 3 mais velhos. Os demais ficavam junto do pai. E Davi aqui fala que ele apacentava, voltava. Ele estava sempre espiando para saber o que estava acontecendo. Mas a função dele até então era apacentar as ovelhas. Quando tinha guerra, não era ele que ia, né? E os irmãos mais velhos ali. Como Davi ia e vinha da casa de Saul, seu pai Jessé envia por intermédio dele provisões para os filhos e para os líderes, né, para que pudesse chegar até os filhos dele. E falou para Davi, vai lá, leva, entrega para os líderes, vão deixar, você vai até os teus irmãos e vê como eles estão aí. Assim eu fico sabendo notícia. Ele levou pão, grãos, né, e queijos. E com isso também traria notícia dos irmãos, uma prova de que estavam bem. Então, na madrugada seguinte, Davi partiu, como seu pai pediu, e chegando no campo de batalha, se deparou com as tropas se colocando em formação de guerra, ouvindo gritos e chamamentos para a peleja, onde todos se colocaram em ordem de fileira contra fileira. Eu disse para vocês, ele chegou lá, estava aquele chamando o povo para a guerra, ó, coloca todo mundo em posição, e eram fileiras, um contra o outro ali de frente. Tudo bem que estavam no vale de lá ou de cá, mas eles só desciam, se encontrar e a guerra ia começar. Davi deixou rapidamente o que havia levado, deixou logo a comida lá, e logo perguntou sobre os seus irmãos, se estavam bem. Estava ele ainda falando, quando ouviu Golias falando tudo que havia falado antes ao povo. Ó, se me entregar um camarada aí, se eu me vencer, agora Davi estava ouvindo. Mas a afronta era sempre a mesma, o xingamento, e as promessas de que fazer e acontecer, ele fazia sempre. Só que dessa vez, Davi ouviu o que ele estava falando. O gigante de Golias insulta os israelitas. Davi chega no campo e se depara com os homens de Israel encurralados pelos filisteus já há 40 dias e não se conformam. Vamos ler o versículo 24 ao 30 aí. Todos os israelitas, vendo aquele homem que fugiam diante dele, temiam grandemente e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai visitará de impulso em Israel. Então aqui eles falando, olha, Saul prometeu aqui que aquele que vencer vai ter, né, grande privilégio, a família vai pagar tributo, vai pagar imposto nenhum, e mais, né, o Saul vai dar a filha dele por esposa, um grande prêmio aí, né. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir ao filisteu e tirar a afronta
sobre Israel. Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe respondeu as mesmas palavras, dizendo: assim farão o homem que o feriu. Ele repetiu aquilo que Saul tinha falado que iria fazer. Então repetiram agora para Davi: ó, aquele que ferir vai ser beneficiado, tal. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descesses aqui? E a quem deixasses aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descesses apenas para ver a peleja. Olha aqui o próprio irmão aqui. Fala: por que você quer saber dessa história? Por que você está se achando melhor que todo mundo? A sua presunção. Vai lá comprar ovelha, que é a primeira coisa que você faz. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Então aqui Davi falou: qual é o problema? Eu só estou fazendo uma pergunta, só quero saber o que está acontecendo aqui. Só que quando ele chamou, falou: quem é esse circunciso filisteu, né? Quer dizer, ele era o único que estava falando com sabedoria. O resto do povo estava temendo ali, tremendo de medo. Eliabe aqui parece ter a mesma ira que os irmãos de José tiveram dele, né? Lembra quando José teve um sonho, os irmãos se levantaram contra ele. E aqui ele lembra muito a mesma situação. Um ungido e eleito de Deus é muitas vezes incompreendido até por sua família, como foi o caso de José e aqui Davi. Davi então se dispõe a pelejar contra o gigante. Vamos ler 31 ou 37. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra os filisteus. Você imagina Saul olhando, né? Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde sua mocidade. Você tem um guia novo aí, meu. O cara já nasceu na guerra e ele já é um grande guerreiro constituído. É melhor você não descer para essa guerra aí. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, eu livrei o cordeiro de sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse circunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Quer dizer, ele começou a contar a experiência que ele tinha. Os camaradas tinham grande experiência de guerra, não podiam se basear por nenhuma guerra que eles tinham vencido, mas aqui Davi se apossou daquilo que ele tinha sido. Bom, livrar de um leão também não era fácil matar um leão naquela época, né? Ainda hoje, matar um leão não é fácil, né? O revólver era uma coisa, naquela época tinha revólver, né? Então você imagina, não era fácil. Você tinha que matar ele antes dele te pegar. Presta atenção. Né? Matar um urso, o urso mede não sei quantos metros aí, o Spawn sabe aí que ele vê muito aí, mas pelo menos, sei lá, uns 8, quantos mede um urso? Uns 3 metros de altura? De pé, por aí, né? Nossa, não é qualquer. Olha aí para você ver, mais de 500 quilos. Então, quer dizer, não era uma guerra fácil. Então, a experiência que ele tinha era uma experiência considerável. Ele falou: bom, já matei um urso, já matei um leão, deixa eu me virar aqui. Ele começa a falar que ele tinha de experiência. Aí Saul acho que deve ter pensado: camarada é doido, deixa ele ir, vamos assistir de plateia aí. Davi, na realidade, estava assegurando a Saul que ele poderia proteger o rebanho de Deus da ameaça desse filisteu incircunciso, como ele fez com o rebanho do seu pai. No momento importante, Davi lembra-se exatamente de suas experiências, ou seja, de suas vitórias, né? Saul, então, permitiu que ele fosse, porém, que vestisse sua armadura, e assim pôs também sobre ele o capacete e o vestido de uma couraça. Davi, então, cingiu a espada, experimentou andar com os aparatos, afinal, nunca tinha usado esses trajes de guerra, mas logo ele viu que não dava para andar com aquilo, e justificou que nunca tinha usado, e assim ele tirou. Quer dizer, uma que Saul era grande, né? Ele pegou os aparatos do rei, o rei era bem alto, como eu falei para vocês aí no começo, ele era bem alto, e Davi aqui, mais moço, novo ainda, tinha que usar aquele aparato para conseguir sair do lugar. Né? Vamos ler o versículo 40 aí. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e a pôs no alforje de pastor
que trazia a saber um surrão, e se lançando a mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Aquele precisava se vestir da armadura de Deus, ou seja, e da unção. Ele pegou o cajado, né? E ele pegou o quê? 5 pedras: a pedra da fé, da ousadia, da coragem, da determinação, do bom ânimo e a rocha da nossa salvação, que é Jesus. Então, ele pegou 5 pedras importantes. Vê que ele contava que ele podia errar 4 vezes no máximo. Na quinta ele tinha que acertar. O camarada vai enfrentar um gigante desse com 5 pedrinhas, fala assim, não é para qualquer um, né? Davi, então, se encontra agora com o gigante e vai matar ele. Vamos ver os 41 e 47. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, dizendo para ele: você não está afrontando a mim, você está afrontando Deus de Israel. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e ele nos entregará nas nossas mãos. A aparência aqui de um menino realmente fez com que Golias achasse: pô, tá de brincadeira mandar um garoto aqui para me matar, né? O desafiou o orgulho de Golias. Então, o cara falou: tá ferido de orgulho, quero matar um grande guerreiro, não um anãozinho que vem aqui me enfrentar, né? Posteriormente, Golias viu o cajado de pastor e ficou envaidecido com o Davi. Por quê? Ele achou que, pô, você está pegando um cajado para espantar um cão, né? Então, por isso que ele usa aquele termo: pô, sou eu um cão para você espantar? Como quem diz, o cajado era para quê? Para espantar os animais, para colocar o animal no caminho. Então, isso tirou Golias do eixo, né? Davi não levou a afronta pelo lado pessoal ou carnal. Davi não estava preocupado com isso. O homem espiritual, ele não fica olhando para esse falatório, né? Mas logo se interpretou como uma afronta espiritual. Ele não tinha experiência de guerra, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus. É o que mais nós precisamos. Davi, vendo que o filisteu ia ao seu encontro, ele logo se apressou, deixando a fileira para trás. Quando ele viu que Golias ia vindo, eles estavam em fileiras, ele correu, deixou a fileira para trás, e foi porque ele realmente queria enfrentar essa guerra, ele e Golias, né? Davi meteu a mão no alforje, pegou uma pedra e atirou, e acertou a testa do gigante Golias, que caiu com o rosto em terra. E aqui é uma passagem muito falada, por quê? Porque Golias, quando acerta uma pedra na fonte dele, o normal, para você ter certeza que era Deus, o normal seria ele cair para trás, né? Pegou uma pedra aqui, ele caiu para trás, não, ele caiu para frente. Era para provar que realmente não era, Davi era um instrumento na mão do Senhor, que quem fez o milagre foi o Senhor, só que o povo não se levantou dessa forma, somente Davi. Então o Senhor fez o quê? Usou a vida daquele que se levantou realmente para defender a honra de Israel. Dessa forma venceu Davi a Golias com uma funda, né? A funda era uma tira de couro, né? Como se fosse uma lançadeira. E uma pedra. Como ele não havia levado espada, ele tomou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça do Golias, né? Então, aqui ele não tinha levado, só tinha levado o alforje, né? As pedrinhas, né? E a tiradeira dele, só cortar a cabeça do Golias. Ele usou a própria espada do Golias, imagina. Os filisteus, vendo que Davi matava seu herói, todos fugiram. E o povo de Israel os perseguiram eles até Gate e os feriram. Então voltaram e saquearam os despojos, e Davi levou a cabeça para Jerusalém. Afinal, estava levando o troféu dele lá. Vamos ler o versículo 55 a 58. Quando Saul viu sair Davi, encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o comandante do exército: quem é filho este jovem? Abner respondeu: tão certo como tu vives, ó rei, não sei.
disse o rei. Pergunta, pois, quem é filho desse jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o belamita. Essa passagem aqui, eu estava estudando sobre isso e eu quero esclarecer para você, não sei se é o suficiente, a palavra não deixa muito claro, mas não sabemos ao certo porque Saul aqui perguntou quem seria Davi. Não sei por quê, bispo? Porque ele era um músico que tocava lá na corte. Então, ó, se ele tinha chamado Jessé